Shalom, shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus e que o Espírito de Deus possa conduzir você no dia de hoje e te dar direção. Tudo que nós falamos aqui no nosso devocional, todas as manhãs, são princípios bíblicos para o nosso crescimento. Então, pegue esse devocional todo dia e pratique o devocional. Não fique só ouvindo. Jesus ele disse assim que o homem prudente é aquele que ouve e que pratica. Então, quando colocamos em prática a palavra de Deus, os propósitos do Senhor se cumprem na nossa vida. Amém? Compartilhe esse vídeo e olha, deixa eu dizer uma coisa importante também. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho, porque eu não consigo enviar no WhatsApp todos os dias o devocional. Embora nós gravamos todos os dias, eu não consigo enviar todos os dias no WhatsApp, por causa de um bloqueio que o WhatsApp, a Meta, está fazendo para quem envia muitas coisas. Eu gostaria que você entendesse o devocional de hoje, mas para isso eu quero compartilhar uma história com você, de um fazendeiro chamado Tobias. Todas as vezes que ele fazia a sua colheita de milho, ele separava parte da sua colheita e ele levava até um celeiro comunitário daquela região. Todas as vezes ele colhia o milho, separava parte do milho e levava para um celeiro comunitário. O vizinho dele, um homem chamado Renato, ficou muito insatisfeito com a atitude dele e até zombava dele, dizendo: olha, Tobias, desse jeito você não vai ser rico nunca. Você pega parte da sua plantação e doa para um celeiro comunitário. Faz igual eu junto e deixo isso como reserva. Ele não entendia o que Tobias estava fazendo, era um princípio. Bom, passado algum tempo, o celeiro comunitário, ele conseguiu juntar alguns grãos e vendeu e cavou um poço, mandou cavar um poço novo, e mandou fazer uma reserva de alimento. Com isso veio uma grande seca naquela região e nessa grande seca os fazendeiros todos perderam a sua plantação. Inclusive o Renato, que tinha sementes armazenadas, estas sementes, por causa da falta de fluxo, acabaram bichando e estragou toda a semente reserva. Todo o poço da região havia secado, mas aquele celeiro comunitário tinha cavado um poço novo, e esse poço tinha água, e esse celeiro comunitário tinha comida e tinha sementes. Então, Tobias recorreu ao celeiro e ali ele conseguiu água e ele conseguiu semente para replantar e recomeçar a sua plantação. Renato, muito envergonhado, porque nunca tinha ajudado o celeiro comunitário, teve que ir de cabeça baixa pedir ajuda e recebeu ajuda, mas muito envergonhado no seu coração. De uma forma dura, ele aprendeu que o que Tobias estava fazendo era apenas investindo num outro futuro, num futuro melhor. O que eu aprendo com essa história? O que eu aprendo com esta lição? Nós não conhecemos o nosso futuro. Por mais que a gente planeje ou programe o nosso futuro, a gente não conhece o nosso futuro. Só Deus conhece o nosso futuro. E Deus, Ele tem um celeiro aqui na terra que nos direciona, que nos ajuda, que nos capacita. Por isso, todos os meses nós trazemos a este celeiro parte da nossa plantação e chamamos isso de dízimo, é a 10ª parte. Tobias sempre disse para o seu amigo Renato: eu não estou dando nada, eu estou devolvendo aquilo que não me pertence. O dízimo não nos pertence, ele pertence a Deus, e Deus colocou exatamente no meio do nosso salário
para testar a nossa fé, para ver quem é o mordomo e quem é o mestre. Assim como Deus também poderia ter colocado aquele fruto do conhecimento do bem e do mal em outro continente, mas Deus colocou no meio do Éden, exatamente para testar a fidelidade de Adão e Eva. E, pois bem, eles se mostraram infiéis a Deus, quebraram um princípio. E, quebrando esse princípio, foram expulsos do Éden, perderam todos os benefícios que Deus havia proporcionado para eles. Quando a gente quebra princípios, a gente sofre consequências, mas quando a gente cumpre princípios, a gente vive debaixo da proteção e do cuidado de Deus, como Adão e Eva viviam antes de quebrar esse princípio de fidelidade. Aquilo era mais uma fidelidade. Deus poderia ter plantado aquela árvore muito longe dali, num lugar inacessível, mas Deus testou a fidelidade deles. Deixa eu dizer uma coisa para você: o dízimo, ele de forma nenhuma não empobrece quem dá. Pelo contrário, ele conecta o fiel à fonte, e essa fonte, ela vem de Deus. Não é uma taxa, é uma fidelidade, é um ato de fé e de reconhecimento a Deus como sendo ele o dono e nós o mordomo. Quero deixar esse texto para você, acompanhe esse texto bíblico. Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Viu que texto interessante? Assim, Deus testa a nossa fidelidade. Isso é um princípio. Se você cumprir esse princípio, o texto está dizendo, vocês terão tantas bênçãos que não vão ter nem aonde armazenar. Pensa nisso. É um princípio estabelecido por Deus. Que o Senhor te abençoe. Shalom.